Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de resenhas de livro de desenvolvimento pessoal. No episódio de hoje, nós vamos trazer aqui a resenha do livro Nunca é Hora de Parar, do autor David Goggins, um autor aí bem conhecido. Provavelmente você já deve ter aí se deparado em algum post de alguém comentando algo sobre ele, algum vídeo dele no YouTube, Instagram, qualquer outra rede social. Se não, provavelmente vai se deparar. David Goggins, ele é um cidadão americano. Ele é escritor, palestrante e ultramaratonista. Ele é o único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a ter concluído o treinamento das principais tropas de elite. É uma pessoa aí que tem, atualmente, ele tem um recorde mundial no Guinness de maior número de barras, elevação na barra em 24 horas. Participa de diversas corridas de ultramaratona, de tipo assim, correr 300 km em 3 dias. É corrida bem puxada mesmo. E ele decidiu escrever esse livro aqui, Nunca é Hora de Parar, justamente mais para tratar do aspecto mental, psicológico, de vencer a si mesmo, do que propriamente para tratar da técnica de corrida e tudo mais, que é uma coisa que particularmente ele nem vai entrar tanto nesse tema. A mensagem central que eu destaco desse livro é a seguinte: David ele vai enfatizar muito a importância de assumir a responsabilidade integral pela sua vida e pelas consequências das suas decisões. E a partir desse conceito, o David ele vai extrapolar para várias lições ao longo do livro dele. Então a primeira ideia que eu destaco aqui é a seguinte: não apenas conheça, mas viva o jogo. E aí por que eu digo isso? Para o David Goggins, é preciso adquirir o conhecimento não apenas da teoria, mas sobretudo da vivência, da experiência que te tiram do conforto e te exigem o desenvolvimento de novos recursos para lidar com desafios. Então ele já dá essa sacada que ele entende, que é consumir informações de pessoas que não apenas falam, mas fazem aquilo que elas aplicam. Você não vai conseguir elevar o nível de desafio se você não conhece as suas limitações, as suas dificuldades, onde você tem problema. E é justamente isso que o David, nos capítulos iniciais, ele vai buscar enfatizar. É a necessidade de identificar, mapear as suas áreas de fragilidade, as suas áreas que você tem mais dificuldade, talvez o medo de se expor, o medo de falar em público, medo de fazer X, de adotar um comportamento assado, de ser julgado, qualquer outro medo. E, a partir disso, abraçar essa vulnerabilidade e trabalhar em cima dela, trabalhar em cima disso, de modo a se expor, a ter um comportamento aí de enfrentamento e não apenas de passividade, de vitimismo. Nesse caminho, ele vai endossar também, como eu já adiantei, a importância de confrontar suas vozes internas. Ou seja, para superar o desafio de uma vida difícil, como eu comentei, de racismo, de pobreza, problema de saúde, eu vou falar mais para frente, o David ele tem uma série de problemas de saúde, a dificuldade de aprendizagem na escola, o David ele conta que precisou rechaçar suas vozes internas que o faziam sentir pena de si mesmo, muito embora isso fosse muito mais cômodo. Nesse caminho é importante aproveitar críticas como combustível. Certamente o David ouviu muitas críticas nesse processo aí de autoconstrução, e qualquer pessoa que se lance nesse desafio de buscar ser uma pessoa melhor, que está imerso em um ambiente de pessoas não muito afeitas a incentivar umas às outras, de um ambiente de pessoas de um círculo de hábitos nocivos, de prejudiciais à saúde, vai uma pessoa estudando, vê uma pessoa se capacitando, acordando cedo para correr, muitas vezes chama atenção pelo aspecto negativo, e aquela pessoa é socialmente censurada, é socialmente constrangida a adotar aqueles comportamentos em grupo. Então, o que o David vai afirmar é que você vai receber críticas. O fato muito certo é esse. O que você pode fazer é aproveitar essas críticas como combustível. Ele vai dar a importante estratégia aqui de registrar seus diálogos internos, anotando ou gravando a si mesmo, relatando seus medos e desconfianças. Ele cita principalmente que a maneira como falamos com nós mesmos nos momentos de dúvidas é crucial para os nossos resultados. Um outro aspecto que eu achei bem interessante no livro é o seguinte: vença os momentos críticos. Nesse capítulo, o David vai falar e vai refletir sobre a importância de não tomar decisões guiado por medo ou insegurança. Vencer os momentos críticos significa não abandonar sonhos em momentos de fragilidade física ou emocional, e para isso é preciso estar hipervigilante.
E para contextualizar essa história, ele vai iniciar esse capítulo em um momento que ele estava tratando sobre a Hell Week, que é a Semana do Inferno, que é justamente uma semana dentro do curso de formação para se tornar um Navy SEAL, de extremo cansaço físico. E nesse momento, o David estava narrando que ele estava ali na água às 3 horas da manhã, muito frio, e ele estava muito inclinado a tomar a decisão de desistir. E a partir disso ele constrói justamente esse raciocínio. Cara, se você vai desistir, que essa decisão seja fruto de uma ponderação racional e não que seja fruto de uma inclinação no momento, porque você está muito frio, ou porque você estava com fome, ou porque você estava muito cansaço. Até porque o frio, a fome e o cansaço, elas passam, mas o arrependimento não. Por isso a importância de vencer momentos críticos, que são momentos, como o próprio nome diz, muito sensíveis, que você precisa ter essa cabeça fria de imaginar que são momentos sensíveis, porém temporários, e que se você realmente quer aquilo, são momentos necessários que você precisa passar e precisa estar disposto a aguentar firme. E é importante, ele cita aqui, que nem sempre desistir é algo ruim. Evidente, né? Muitas vezes a gente vive com essa ideia de romantizar a ideia da superação, da resiliência, como se fosse vencer a qualquer custo e tudo mais. É muito comum linkar essa ideia com aqueles esportistas de alto rendimento, atletas olímpicos e tudo mais, que abriram mão de muitas coisas, de vida social, de família, de filho, de mãe, para ganhar uma medalha olímpica. Mas, cara, se o cara começa nessa jornada e simplesmente desiste porque acha que ele não está disposto a pagar o preço, tá tudo bem. É fruto de uma ponderação de valores dele. E nem sempre desistir é algo ruim. Cada pessoa vai fazer essa análise individual e perceber o que é prioritário e o que não é. Mais à frente, o David ele vai falar também sobre a importância de não adotar comportamentos de esquiva. Então observe que todos os capítulos do livro, as lições principais do livro e as aplicações práticas que eu estou citando são fruto daquilo que eu falei inicialmente, da necessidade de assumir autorresponsabilidade e fugir do vitimismo. Nessa parte de não adotar comportamentos de esquiva, o David ele fala, principalmente contextualizando a história do capítulo, ele fala de como criança ele tinha uma dificuldade enorme de lidar, de conversar com as pessoas em razão do racismo que ele sofria. Ele acabou desenvolvendo uma gagueira, então falar em público para ele era algo assustador. E hoje ele é palestrante. Hoje uma das fontes de renda dele é o dinheiro que entra através das palestras que ele faz relacionado à biografia que ele teve, na vivência dele, ao conhecimento que ele aportou através da experiência. E ele conta como não adotar comportamentos de esquiva foi muito importante para ele, sabe? O que significa que você não vai fugir da prova de fogo. A prova de fogo, eu diria que é justamente aquela prova para atestar se você está apto ou não a desenvolver aquela habilidade que você vem tanto praticando. Então, nesse capítulo, David ele vai falar sobre a importância de treinar sua mente não apenas para suportar dor, mas para encontrar prazer em todo esse processo. E aí você pode falar, poxa, isso é meio sádico, né? Encontrar prazer no sofrimento. Mas, como eu vou falar mais para frente, essa é uma atitude que diferencia muito as pessoas medianas das pessoas que estão dispostas a ir até o final com um determinado comportamento que faz muito sentido para elas. São as pessoas que começaram a gamificar o processo, encontrar prazer de algum modo nessa, entre aspas, sofrimento, nessa tortura diária, sei lá, de estudar para concurso, de ir para academia se você não gosta, de fazer uma atividade física, de emagrecer, de fazer qualquer coisa que você queira fazer que tenha um foco no longo prazo e que envolve abrir mão de um prazer imediato. E é exatamente isso. Ao não adotar comportamentos de esquiva na sua vida, no longo prazo você se distanciará cada vez mais das pessoas de comportamento mediano que querem o máximo de benefício com o mínimo de esforço. Adiante, o David vai falar também sobre a importância de ter um mentor. Nesse capítulo, ele contextualiza a história que ele teve quando criança ainda, da companhia que teve do avô, que era um militar aposentado, e como um avô extremamente rigoroso, extremamente exigente e que exigia do David desde cedo o estabelecimento de uma rotina praticamente militar, ali do David com 8, 9 anos de idade. No início, o David Goggins ele odiava aquele processo, mas ele conta no livro que ele aprendeu a amar a disciplina naquele instante. Ele aprendeu a observar como a disciplina pode ser libertadora. E já caminhando para o final do livro, o David ele vai destacar também a importância de selecionar as companhias,
É importante ter em mente que algumas pessoas simplesmente não entenderão o seu esforço e irão desmerecer os seus resultados. Isso eu acho que se aplica para qualquer pessoa que está em um ambiente cujos comportamentos não se coadunam com aquilo que ela quer para a vida dela. Então você está num ambiente, às vezes, de amigos que estão ali para festa, curtição, balada, e você quer passar no vestibular, no concurso. Provavelmente, por incrível que pareça, embora estudar é socialmente muito mais bem visto, naquele ambiente você vai ser mal visto, você vai ser constrangido, você vai ouvir certos comentários que das duas uma, ou você se afasta do grupo ou você simplesmente desiste de estudar ou não estuda na frente daquele grupo, porque o grupo ele tem esse poder muito grande, né? Uma união de pessoas tem esse poder de coibir ou influenciar pessoas a adotarem determinados comportamentos. Então, se você quer trilhar essa jornada de uma maneira a encontrar menos resistência social, é preciso selecionar melhor as suas companhias. Adiante, o David ele também vai comentar sobre a importância de ser proativo. Você precisa ser o seu líder e exigir de você mais do que a maioria se contenta. Nesse capítulo, ele contextualizando, ele é um capítulo no qual ele estava fazendo um curso de formação de algum treinamento de elite, que ele viu simplesmente um militar de alta patente que era muito mais casca grossa do que ele, extremamente exigente consigo mesmo. E naquele ponto, ele começou a indagar a si mesmo, né? Muitas vezes a gente espera que surja um profissional, um instrutor, um mentor, que vai te guiar do caminho A ao B. Mas se você espera que essa pessoa pegue na sua mão e te empurre ao caminho B, primeiro que possivelmente isso pode ser que nunca aconteça, e segundo que, mesmo que aconteça, não vai acontecer na intensidade e velocidade se você também não quiser. Então a importância de ser proativo, tomar a dianteira, a vanguarda desse processo e ser a pessoa que se cobra mais do que os outros. E por fim, o David ele vai terminar o livro relatando o seu treinamento para se tornar um bombeiro paraquedista, e aqui ele vai tratar principalmente das diversas dificuldades que ele teve de saúde. No início do livro ele vai tratar logo de um problema no coração que ele teve, eu não sabia, mas pelo tanto que ele corre, eu achava que ele estava ali com um vigor físico excelente, mas o David Goggins, pelo que eu vi no livro, o David Goggins já passou por 2 cirurgias no coração, tem problemas no pulmão, ele tem anemia falciforme, que é uma condição na formação da hemácia dele, que não capta muito oxigênio. Por incrível que pareça, esse cara é um corredor de ultramaratona, sabe? É um corredor que percorre distâncias assustadoras em um dia. É uma pessoa ali que tem dificuldade em situações de frio, de ter a mobilidade das mãos, porque ele tem uma condição, que eu me esqueci o nome, que ele perde muito sangue na ponta dos dedos, nas extremidades, e aí ele não consegue ter muita mobilidade. Para ser bombeiro paraquedista, na região que ele estava participando, que é uma região de neve, ele precisava muito de mobilidade nos dedos. Tinha acabado de ser submetido a uma cirurgia no joelho, no qual o médico falou que possivelmente ele nunca mais poderia correr ou fazer qualquer outra atividade. E aí logo o David Goggins, ele lança a ideia de ser bombeiro paraquedista, uma pessoa que vai lidar com queda todo instante, para uma pessoa que pouco tempo atrás tinha feito uma cirurgia no joelho. E aí o David, ele conclui o livro, passando por todo esse processo e, evidente, sendo exitoso nesse processo, se tornando finalmente um bombeiro paraquedista. Ele conta como é importante não aceitar os limites que outras pessoas impõem sobre você e muito menos os limites que muitas vezes nós mesmos criamos para nós mesmos. Eu acho que é um livro feito essa ponderação geral, muito interessante, que ele aporta muito sobre a necessidade de se cobrar um pouco mais. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ser um pouco mais exigente comigo mesmo, claro, dentro de um parâmetro que eu considero saudável, de às vezes não estar tão disposto a correr, tão disposto a ir para academia, mas mesmo assim falar, dane-se, vou, não estou nem aí, eu preciso ir, eu preciso fazer. Depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ter um pouco mais desse pensamento de não esperar tanta empolgação para fazer e simplesmente fazer. Eventualmente a empolgação pode vir, eventualmente pode não fazer, mas não interessa, você faz, você comprometeu, você faz. Entretanto, feito esse aspecto positivo que o livro me aportou, eu também tenho umas críticas um pouco mais negativas. Em diversos momentos do livro, o David ele vai falar como ele negligenciou o sono, como ele negligenciou a alimentação, como ele elevou
o nível do esforço físico a um patamar assim quase que insustentável. Muitas corridas, ele conta aqui como ele foi o processo de preparação para essas corridas de ultramaratona. Em uma delas, inclusive, ele conta como ele rompeu o ligamento do tornozelo e ele simplesmente não quis parar. E isso é comum no livro. Você observa ele sentindo dor em várias partes, mostrando fotos de pé todo machucado, joelho todo quebrado em diferentes partes. E ele simplesmente continua correndo, continua fazendo aquilo que ele colocou na cabeça. Na minha opinião, isso é um pouco demais, sabe? É preciso também ter um senso do equilíbrio, do saudável, do que é possível sustentar no longo prazo. E, inclusive, pode ser uma possibilidade, essa grande número de lesões que ele teve no joelho pode ser uma possibilidade, cara. Se você está correndo e está doendo, é um sinal que o seu corpo está te dando para você parar ou corrigir aquela postura, aquela situação. Se você está correndo e tem um ligamento que está distendido, eu acho melhor parar. E muitas vezes no livro, o David ele passa essa mensagem de que continue a despeito de dor, continue a despeito de sentir qualquer outra coisa, simplesmente vá em frente. E é uma observação que eu deixo aqui, né? Nem sempre esse continue a qualquer custo é algo que vale a pena. Principalmente para certas pessoas que prezam muito pela sua saúde física e emocional. Mas, feita essa pequena ressalva, de modo geral, é um livro que eu recomendo a leitura, um livro que eu gostei bastante, um livro fácil de ler, bem tranquilo, didático, e que eu acredito que pode aportar muito conhecimento para você que está buscando aí uma leitura sobre resiliência, sobre superação de desafios. David Goggins certamente é um autor aí que tem muito a aportar. Beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou desse podcast, trazendo essa resenha do livro Nunca é Hora de Parar, eu vou disponibilizar um esquema em formato de slides em PDF que eu vou disponibilizar no meu Telegram, no meu grupo do Telegram. Se você está vendo isso no Spotify, eu vou colocar um link. Se você está vendo no YouTube, eu vou colocar aqui o link logo abaixo para que você possa ter acesso. E é isso. Tamo junto e até a próxima resenha de livro de desenvolvimento pessoal. Grande abraço.